Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em uns trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo. É interessante porque é uma comunicação bem pessoal, sabe? Mas ao mesmo tempo tá cheia de instruções, de alertas. É fascinante ver como Paulo, mesmo ali, né, numa situação complicada, busca guiar o Timóteo, o que ele chama de amado filho. A ideia aqui é tentar sacar as mensagens principais que ele queria passar e porque elas ainda conversam com a gente hoje. Bom, para começar, ele abre com uma saudação bem afetuosa, né? Chama Timóteo de amado filho e logo depois já lembra da fé que o Timóteo herdou. Primeiro da avó Loide e depois da mãe Eunice. Ele meio que ancora a conversa nessa base familiar, nessa herança de fé. Interessante isso, né? Com certeza. E olha, não é só um carinho gratuito, digamos assim. Essa conexão pessoal, essa linhagem de fé que ele menciona, é tipo um ponto de partida estratégico. Serve para reforçar a responsabilidade que o Timóteo tinha. Logo em seguida ele manda: fortifica-te na graça. E, o que é crucial, o que de mim ouviste, confio a homens fiéis, homens que sejam capazes, idôneos para ensinar outros também. Sabe? É uma cadeia. Percebe? A ideia de passar a mensagem adiante, escolhendo bem quem vai continuar isso, tem um senso de urgência ali. Sim, essa ideia da cadeia, da transmissão, é forte. E, falando em responsabilidade, logo depois vem aquela imagem bem marcante do bom soldado de Jesus Cristo. A ideia de não se meter com os deboches desta vida para poder agradar quem o recrutou. Isso soa bem exigente, né? Uma dedicação quase exclusiva. Como que isso bate com a ideia de comunidade, de se relacionar, que também é importante? Então, aí tem uma tensão interessante, né? A metáfora do soldado, ela evoca o quê? Disciplina, foco, um certo distanciamento das preocupações mais mundanas. Mas eu não acho que seja um chamado para o isolamento total, sabe? Talvez o ponto do Paulo seja mais sobre prioridade. A missão espiritual exige um tipo de comprometimento que vai além das distrações comuns, especialmente porque ele já estava prevendo tempos mais difíceis, né? Essa dedicação quase militar, a gente tem que ver no contexto de defender algo muito precioso. Entendi. E esses tempos difíceis que você mencionou, ele descreve logo em seguida, né? Falando dos últimos dias. Ele pinta um quadro bem pesado. Pessoas amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. É uma lista, nossa, comprida e preocupante. Como que essas características especificamente ameaçariam a missão do Timóteo? Exato. E não é só uma descrição genérica do mal, assim. Pensa bem, amantes de si mesmos, avarentos, isso ataca direto a generosidade, o foco no outro, que são essenciais para a comunidade que ele queria formar. Certo? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Isso tudo mina a autoridade, o respeito, a própria mensagem que ele tinha que passar. Essas atitudes, elas corroem por dentro o tecido social e espiritual que o Timóteo tinha que fortalecer. É o oposto do soldado focado e do discípulo fiel que ele mencionou antes. Paulo está dizendo, basicamente, olha, esse é o campo de batalha cultural que você vai encontrar. Faz todo sentido. E aí, diante desse cenário todo, qual é a instrução principal para Timóteo? O que ele deveria fazer, assim, na prática? A ordem é bem clara, enfática até. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Ou seja, insista na mensagem, não importa se é conveniente ou não. E mais, redargui, repreende, exorta. Tem que corrigir, apontar o erro, mas também tem que encorajar. E olha as ferramentas que ele indica: longanimidade, uma paciência profunda, quase teimosa, e doutrina, o ensinamento sólido. É uma tarefa com muitas facetas e constante. Uma tarefa constante. E parece que ainda mais necessária porque o próprio Paulo já via que nem todo mundo ia querer ouvir, né? Ele fala de um tempo em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina. Isso, exatamente. Ele antecipa que muitos teriam comichão nos ouvidos, buscando mestres que só falassem o que eles queriam ouvir para validar os próprios desejos, as próprias concupiscências. Vão preferir as fábulas, sabe? Histórias mais agradáveis, em vez da verdade. Sã doutrina aqui significa um ensinamento saudável, correto, que busca o bem espiritual de verdade, não só agradar na hora. Entendi.
Então, a recomendação final para Timóteo funciona quase como um antídoto para isso tudo. É uma boa forma de colocar. Paulo aconselha ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Se sóbrio aqui é ter clareza, discernimento, não se deixar levar por qualquer vento de doutrina ou pressão externa. É um chamado para ser resiliente, sofre as aflições, e para ter integridade, cumpre o teu ministério. Defender a mensagem central, mesmo quando ela não for popular. Então, resumindo um pouco, a carta mistura esse afeto pessoal com um chamado bem forte à responsabilidade de passar adiante uma mensagem específica. E também tem esse alerta sobre as dificuldades, tanto internas quanto externas. E uma exortação final para perseverar, para ter discernimento e defender essa mensagem. É isso. Exatamente isso. Paulo está, de certa forma, equipando o sucessor dele, né? Misturando o encorajamento com a realidade dura do ministério. E isso, claro, deixa a gente pensando. Esse alerta do Paulo sobre a gente preferir fábulas que agradam mais do que a tal sã doutrina. Como será que isso se manifesta hoje? Nessa nossa era de tanta informação e desinformação também, né? O que significaria, na prática hoje, aplicar aquele conselho de ser sóbrio em tudo, ao navegar por tantas ideias e opiniões que chegam até nós o tempo todo. Fica aí a reflexão.